Bem, caros irmãos, caras irmãs, de todas as dimensões da vida aqui presentes, que a paz de Cristo, neste momento, penetre todos os nossos corações e nossas mentes. Existe mais uma vez a alegria de poder retornar aqui ao Grupo Espírita Caracteres da Luz em uma temática, vamos dizer, desafiadora, porque, em especial também, de nossa parte, porque lidamos, do ponto de vista profissional, com a violência. Então, a nossa proposta aqui, ao tratar dessa temática da paz, na proposta A Paz Familiar e Social Começa em Cada Ser, a própria frase já dá o tom da nossa fala aqui hoje, e ao longo da nossa fala aqui hoje, no nosso tempo regulamentar de 40 minutos, nós vamos abordar pontos e exemplos que vão conduzir cada um de vocês que estão aqui presentes convidá-los a uma mudança de comportamento, seja no contexto social em geral, trabalho, etc., seja no núcleo familiar. Então isso será muito individual. E aí é importante atentar para que, quando seja dito algum aspecto que chame maior atenção, que possa ser refletido, inclusive, após a saída daqui, que é a grande proposta. Então, ao tratar do tema da paz, nós, como qualquer jornada, nós precisamos saber, se eu quero, por exemplo, me dirigir a Recife, eu preciso saber onde estou, para onde vou e qual caminho seguir. Para fazer a jornada da paz, de igual modo, eu preciso saber em que posição eu estou, aonde eu quero chegar e qual caminho percorrer. Porque, caso contrário, eu posso tomar um caminho completamente equivocado. Então, aqui nós vamos trabalhar a proposta de uma referencial. Qual é o nosso referencial? O que de fato consiste essa paz? Como é que nós podemos agir? Qual é a eficácia de fato dessa paz e como é que nós podemos agir? Então essa é a nossa jornada de hoje. Muito bem. O nosso passo inicial, então, é a nossa referência. Então, a nossa referência inicial, que inclusive foi uma indagação de Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele indagou os Espíritos se existia um padrão, um modelo de comportamento que Deus tivesse oferecido aos homens, para que pudessem então os homens serem guiados. Porque nós precisamos de guias. Nessa etapa de progresso e evolução, precisamos de guias. E aí então a resposta da sociedade foi Jesus. Então o nosso referencial é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, que é o nosso, portanto, modelo e guia de Jesus. E aí, tendo isso como referencial, o que Jesus tem, e aí existem várias passagens sobre isso, mas nós temos, por exemplo, uma passagem de Mateus, capítulo 26, versículos 52 a 56, quando, ao observar Pedro decepar a orelha de um dos guardas, ele disse: guarda tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que Ele pusesse à minha disposição, agora mesmo, mais de 12 legiões de anjos?
E como se cumpririam então as escrituras segundo as quais isso deve acontecer? E aí naquela hora disse Jesus às multidões: como ao ladrão saístes para prender-me com espadas e paus, eu sentava no templo ensinando todos os dias e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir os escritos dos profetas. E aí em João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Bom, como que foi a mensagem? Isso pode trabalhar de diversas maneiras, a gente vai fazer um foco muito direto aqui. O que Jesus quis dizer, então, nesses dois momentos? Quando Jesus dava a sua paz aos seus discípulos, ele dava a consciência do dever cumprido, a força da fé e a libertação do sofrimento das expiações. É isso que consistia a sua paz. Bom, mas então como é que eu alcanço essa paz? Na obra intitulada Dicionário da Alma e Diversos Espíritos, a psicografia de Chico Xavier, diz: a paz tem que ser um reflexo de sentimentos generalizados, por efeito de esclarecimento das consciências. Se a paz é um reflexo de sentimentos generalizados, eu não posso alcançar a paz de forma exclusiva. Eu vou fazer algo para buscar a minha paz. Não vai acontecer. Se o foco está sendo exclusivamente em mim, não tem sentimento generalizado. Basta ver se, por exemplo, a gente se preocupa com a paz no núcleo familiar apenas, ou num bairro, ou numa cidade, e esquece os demais, e ao redor existe todo um núcleo de violência, eu posso falar que estou verdadeiramente em paz? Por efeito de esclarecimento das consciências, ele dá aqui um caminho para que de fato esse sentimento seja generalizado. O caminho é esclarecimento das consciências. Lembra-se que no livro dos Espíritos está dito: a lei de Deus está escrita na consciência. Essa questão é que nós tivemos um progresso de evolução, vivências anteriores, em que essa consciência foi obnubilada, foi obscurecida por posturas que precisam ser corrigidas. É como se fosse um diamante que estivesse com lodo, e esse lodo precisa ser retirado para que brilhe a vossa luz. E aí, Rodolfo Caligares diz: a suprema paz é um estado de pureza de consciência. E para chegar a esse estado, o caminho é aquele que a humanidade terrena, devido ao seu atraso espiritual, ainda não se decidiu trilhar o caminho do amor e da justiça. A gente poderia acrescentar amor, justiça e caridade. Bom, mas aí o pessoal fala: mas quando a gente conversa na família, no trabalho, onde for, mas isso é utopia. Querer que todo mundo seja bonzinho, isso é utopia. E aí eu recebi por curiosidade um vídeo, estudando nas redes sociais. Eu não sou muito de redes sociais, o WhatsApp eu já estou usando, eu vou me aderir ao Facebook. Essa promessa aí do Facebook nos próximos 30 dias. E aí eu vi um vídeo de Eduardo Galeano. Eu não conheci na ocasião. E em certo momento do vídeo ele perguntou: para que serve a utopia? E ele dava e dizia: olha, eu tenho aqui uma proposta, e eu caminho 10 metros ou 10 passos, e quando eu vou ver, a proposta já está mais para frente. E eu dou mais 10 passos, aí eu vejo que está mais para frente. Mas então, utopia não tem serventia. Se eu evoluo e depois vejo tem mais um bocado para caminhar, então e aí?
Mas aí ele respondeu: sabe para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar. Para caminhar. Então, se eu vejo, e a gente vai ver aqui, cada um vai sentir isso em algum momento da palestra, no início, no meio, no fim. Se eu vejo então qual é o passo que eu devo dar, eu dou esse passo. Se eu verificar que devo caminhar mais à frente, ótimo. Vamos lá. É o indicativo que estou no caminho. Que estou dando os passos. E aí, quando a gente está diante de um problema muito grande, basicamente nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos aquelas pessoas que dizem: caramba, é grande demais esse problema, não tem como vencer. E nós temos aquelas que dizem: caramba, é grande demais esse problema, não tem como errar. É que nem que você vê um monstro, está lá com o seu arco de flecha e vai atingir o monstro. Quando o monstro é muito grande, não tem como errar. Quando o problema é muito grande, existem várias possibilidades de atuação. E aí, como é que eu vou saber caminhar de forma reta, agir corretamente? Existe uma ideia geral aqui. Inclusive, foi revelada pelo Livro dos Espíritos, na questão 796. Só a educação poderá reformar os homens. Se a questão é despertar as consciências, o caminho geral é a educação. Mas aí eu me lembro na questão 647 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos disseram: olha, quando a gente vê amar uns aos outros, como a si próprio, parece ser algo muito abstrato. E se a gente só fala isso para as pessoas, as pessoas ficam: não, mas aqui na prática, como eu vou fazer isso? Alguém aqui me xingou, alguém me humilhou, alguém subtraiu algo que é meu, roubou meu carro. E aí os Espíritos dizem: como uma coisa é muito abstrata, e a dimensão do amor contido nessa frase é muito ampla, o caminho é longo, é preciso então que vós, Espíritos cristãos, trate de exemplificar de forma específica aspectos decorrentes dessa diretriz maior. Vamos pontuar algumas coisas aqui. E aí, lembramos da lenda egípcia do peixinho vermelho, não sei se vocês já viram, mas ela vem retratada, por exemplo, por Emmanuel, no prefácio da obra Libertação, do Espírito André Luiz. O prefácio dessa obra, Emmanuel cita a lenda do peixinho vermelho, que é algo muito parecido com quem é da filosofia, eu já vi, com o mito da caverna. Platão. Está lá no livro 7 da República. O que ele diz aqui em suma? Existia um aquário onde todos os peixes eram reunidos. Só que era um aquário de lama, os peixes ficavam só comendo, eram peixes gordos, tal, ficavam se refestelando, comida e bebida e vida boa. Até que um desses peixinhos não se conformou com aquela realidade e observou uma fresta, uma porta estreita, melhor, um caminho estreito, que ele não sabia onde ia dar. Se vou atravessar aquela fresta. E ele, com ousadia, foi lá e, com muito esforço, passou. E ao se deparar com outra realidade, ele viu um mundo completamente diferente. De águas límpidas, de sol reluzente, outras espécies de peixes, florestas, uma manancial de flora e fauna completamente diferente que ele não conhecia. E diante daquela beleza toda, ele se tocou de uma profunda empatia com relação àqueles outros peixes que estavam lá naquela realidade terrível. E ele empreendeu um esforço de retorno. Diz: não, eu preciso retornar para esclarecer os meus irmãos peixinhos dessa realidade. Que o mundo não é aquele, existe outro. E ele voltou. Conversou com o dirigente dos peixes e disse: olha, existe um lugar. Ele explicou a história toda. Aí o diretor lá disse: que bobagem é essa? A realidade é essa aqui, você está delirando.
E mais, mesmo que isso fosse verdade, como é que ele vai passar por aquela brechinha? Nós que somos gordos, grandes, como é que vai passar ali? E só eles não precisam fazer isso, porque chegará um momento aqui em que as águas vão crescer e todos os peixes que estiverem aqui, se não saírem daqui, vão morrer. Mas isso é bobagem, que coisa é essa? Está ficando louco. E é o peixe, embora todo o esforço, não conseguir demover o inteligente da ideia. E de fato, depois das águas subirem, os peixes morreram. A nossa realidade que nós vivenciamos, muitas pessoas que vivenciam, por exemplo, estão no mundo gringo, estão diante de uma realidade que para eles é a realidade única. A realidade fora do mundo gringo não existe. Ou é algo para burguês ver. E enquanto as consciências não forem despertas, eles não sairão de um comportamento relacionado aquele único mundo que é o mundo deles, que é o mundo grego. Quando Jesus ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando é que viria o reino de Deus, Jesus ele respondeu: o reino de Deus está em vós, ou está dentro de vós, com algumas traduções. E aí a gente percebe aí um ponto de partida. E o ponto de partida somos nós. Não há como realizar a paz no mundo se não decidirmos nós mesmos sermos esse elemento de paz no mundo. Por isso que o Gandhi falou: seja você a mudança que quer ver no mundo. Mas é preciso ser honesto com você mesmo, precisamos ser honestos conosco. O que você deseja do mundo, mas não oferta ao mundo? E esse é um ponto extremamente prático a ser compreendido. Porque tem gente, por exemplo, que fala mal dos outros e quer que os outros o elogiem. Como é que isso é possível? E aí existe uma... Isso aqui está meio embaçado. Mas aqui vocês veem uma figura de um sujeito segurando um saco muito grosso escrito orgulho. E aqui em cima uma mão a ajudar, ele está segurando muito o galho. E aqui está ali o tabra-mão. Circulou na internet um vídeo de uma mulher agredindo uma jovem em um shopping no Rio de Janeiro. E entre algumas barbaridades, a mulher disse, por exemplo: sua pobre ridícula, eu moro no triplex, quem é você? E por aí vai, estou só pegando aqui as mais suaves. E essa senhora, em certo momento da discussão, ela chamou a jovem para a briga, meteu o dedo no rosto da jovem, fez chacotas, mas no entanto a jovem se manteve firme, com equilíbrio emocional, e só depois de certo tempo, já temendo algo pior, ela pediu que chamasse o segurança do shopping. E aí percebam que não é possível humilhar alguém que deixa o orgulho humilhado e é humilde. Por isso é que nossa inteligência superior, nosso Deus interno, é Ele quem deve dar as cartas. Por isso que Jesus falou: vós sois deuses. Se eu me irrito e revido esse tipo de situação, ou qualquer outra equivalente, é porque há algo de orgulho em mim que precisa ser corrigido. E aí como é que é difícil para nós, para muitas pessoas, dizer: eu estava errado, ou então dizer: eu preciso de ajuda. E o orgulho, ele tem esse poder de impedir a realização da nossa missão de vida. Nós não devemos ter vergonha, aliás, não devemos ter medo da vergonha, não ter medo da rejeição. Nós devemos ter medo
de ficar negando as nossas falhas e ficar tapando o sol com a peneira. E aí, então, abrindo mão do orgulho, a gente se eleva. E aí uma opção, uma escolha. Escolha de cada um, escolha individual. E aí, graças à lei de causa e efeito, diz o Espírito Viana de Carvalho, na obra Psicografia de Valdo Pereira Franco, a atualidade do pensamento espírita. Ele diz: graças à lei de causa e efeito, cada um é aquilo que de si mesmo faz. Conforme age, assim recebe a resposta da vida. O que o Espírito Viana de Carvalho quer dizer aqui? Ele quer dizer que a transformação, ela vem de dentro para fora. Quando a gente muda uma simples e aparentemente inofensiva forma de pensar ou certas posturas, sobre as quais nós sempre tivemos em nossa vida, como base fundamental da nossa vida, uma reação em cadeia, ela começa a acontecer. E aí altera os resultados e a percepção do mundo. Esse efeito já foi chamado, inclusive por cientistas, como efeito borboleta. E aí nós nos lembramos de uma pesquisa que foi feita pelo cientista turco Muzaffer Sherif. Ele e sua equipe fizeram uma pesquisa sobre a questão do conflito intergrupal. E nós vivemos em sociedade, vivemos em grupos. E aí essa pesquisa ela foi feita em uma colônia de férias para meninos jovens. E aí chefes e sua equipe, eles manipularam o ambiente social e observaram então as reações do grupo. Então o que eles fizeram? Houve uma separação dos meninos em 2 alojamentos. E aí formaram então 2 grupos. E eles permitiram que esses meninos dessem nomes a esses grupos. E aí um dos grupos se autodenominou Águias e o outro se autodenominou Cascavéis. E isso já foi suficiente para dar início a uma sensação de rivalidade. Aliás, a gente já viu isso em reality shows. E aí, quando os pesquisadores introduziram, depois de separar os grupos, introduziram atividades competitivas, a hostilidade entre os jovens disparou. E aí, então, gerou insultos, confrontos, de modo que o grupo já chamava os outros participantes de trapaceiros, ladrões, babacas, etc. E aí, depois de certo tempo, os alojamentos começaram a ser invadidos. As bandeiras dos rivais foram furtadas e queimadas, colocaram lá avisos ameaçadores. No refeitório, as brigas eram constantes. E aí, eles descobriram então a receita da discórdia: separar os participantes em grupos e deixar os sentimentos de rivalidade vir à tona. Depois disso, eles voltaram a misturar os grupos. Depois dessa fervente chama de competição, juntaram. E aí o ódio atingiu o ponto máximo. E aí, Sherif e seus pesquisadores tiveram um problemão. Porque então eles passaram, mas nós temos que remover então essa hostilidade que ficou arraigada dos meninos. Porque era só uma pesquisa. E aí o que eles fizeram? Tentaram abordagem de contato entre os jovens, atividades conjuntas, assistir filmes juntos, participar de eventos sociais juntos, enfim. Mas nada disso deu um resultado. Todas essas propostas foram desastrosas. E aí, quando eles se reuniam, ocorria lá guerra de comida,
concurso de xingamentos, empurrões, por aí vai. Bom, e aí os conciliadores então nós criamos um Frankenstein sem controle. E aí então no auge desse conflito, eles então tentaram uma estratégia simples. O que eles fizeram? Eles criaram uma série de situações em que a competição entre os grupos seria prejudicial ao interesse coletivo e exigir então a cooperação para o benefício mútuo. E aí então eles perceberam que esses esforços conjuntos visando a objetivos comuns gradualmente foram reduzindo a rixa entre esses dois grupos. E aí em pouco tempo as agressões verbais desapareceram, os empurrões já não existiam mais, os meninos começaram a se misturar nas mesas de refeitório. Ou seja, os meninos começaram a ver uns aos outros como sendo aliados e não mais como sendo oponentes. Claro, se o sucesso é o resultado dos esforços mútuos, não dava para manter a hostilidade. Então tinha que haver colaboração. Então veja então o poder das atitudes voltadas à afeição. Quando as pessoas compartilham os seus problemas e buscam soluções juntas, cria-se então um senso forte de conexão e compreensão mútuas. O que isso tem a ver com a paz social? Tudo. Consegue ver? Se eu trato aquele que, por exemplo, está no mundo do crime, eu não vou nem falar especificamente de pessoas do mundo familiar, que a gente considera, por exemplo, diferente na família. E a gente cria dois grupos, o nós e o ele, ou ela. Ou aqueles que têm um relacionamento conjugal, que tem propostas, olha, minha proposta é uma, dela é outra, ou a dele é outra. Ou no trabalho, olha, nós temos esse grupo aqui, e o grupo aqui dessa divisória para lá. No mundo do crime, o que nós fazemos? Então, nós estamos aqui do lado da lei e eles estão fora da lei. A diferença, ao invés de cascavéis e águias, é os que estão na lei estão fora da lei. Ou os bonzinhos e os criminosos, ou os bons e os maus. O nome não interessa. A gente separa, coloca eles em qualquer canto aí, em qualquer centro de detenção, em qualquer penitenciário, em qualquer presídio, e depois volta a reunir. Cria o ódio, e quando reúne o ódio atinge sua potência máxima. Percebe? E o que nós devemos fazer? Colaboração mútua. Se eles nos veem como inimigos e não como colaboradores, então nós vamos estar acirrando o ódio. A proposta tem que ser única. Se nós atingirmos um grau de consciência, auxiliemos os demais a atingir esse grau de consciência. Ah, mas eu já fiz isso, a pessoa não muda. O nosso papel como planta uma semente não é ficar lá forçando a barra para ela nascer. A gente tem o nosso papel, planta, rega e tal. Ele não pode abandonar. A gente vai tocando. E o momento devido prosperará. Se não for nessa vida, será em outra. Ah, mas eu fiz isso e o cara piorou. Pode acontecer? Pode. Como acontece, por exemplo, a gente comprar uma fruta verde e ela vai de verde direto para podridão, né? Percebeu? Mas é exceção. Muito bem. Então por isso que Jesus orientou aos seus discípulos dizendo, dai a outra face. Ou ele disse, dê o manto quando ele tome a túnica. Ou quando no Sermão da Montanha disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós não podemos solucionar a violência com mais violência. Aliás, isso já está mais do que claro.
O que nós precisamos, todos nós e cada um de nós, é agirmos de acordo com esse entendimento. Esse é o desafio. E aí nós lembramos do caso de Chico Xavier. Tem várias biografias sobre Chico Xavier, mas uma delas, cada um um pouco diferente, mas teve um desses casos. Chico estava na sua residência, agora não me lembro se era Pedro Leopoldo, se era Uberaba, e um sujeito invadiu a residência. E Chico estava se deslocando e viu esse rapaz, um jovem, subtraindo as poucas coisas que Chico tinha alguma coisa de valor financeiro. Acho que era um sonho, alguma coisa. E aí, quando viu o Chico, ele saiu correndo para pular o muro. Eu Chico, peraí, calma. Se você pular o muro, vou ficar pensando que você é criminoso. Vamos aqui, abre a porta e você sai. E assim foi feito. E aí, no dia seguinte, esse jovem regressou, devolveu o bem que havia subtraído ao Chico, e disse: olha, eu não conhecia essa realidade. Essa outra face, eu não conhecia. Então, as palavras aqui dizem isso. Ele só conhecia a face da agressão, da indiferença. E Chico demonstrou uma outra face, da amorosidade, do acolhimento. E aí, muitos dizem: mas se eu fizer isso, eu não estou passando a mão na cabeça? Plantemos e frutificará no seu momento. E assim de tudo, teremos fé em Deus. Devemos ter fé em Deus. Então nós precisamos dar para depois receber. Ninguém recebe o que não dá. Porque senão onde é que estaria a justiça de Deus? Haveria escassez. Então, Lev Tolstói, na obra intitulada O Reino de Deus está em Vós, obra magnífica, de um senso de raciocínio que me lembrou muito Allan Kardec, principalmente no início da obra. E aí ele diz, olha o que ele revela. Ele revela a doutrina da não resistência ao mal por meio da violência. Essa obra, para vocês terem ideia, o próprio Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, disse que ao ler essa obra fez curar ele, Gandhi, do ceticismo e ser um firme seguidor da não violência. Então, resistiram ao poder dessa obra. E aí, o que Tolstói diz? A violência para defender o semelhante de outra violência nunca é justificada. Por quê? Não tendo sido ainda cometido o mal que se quer impedir, é impossível que se possa adivinhar qual mal será maior, se aquele que se está prestes a cometer ou aquele que se quer impedir. Condenamos a morte do delinquente para dele livrar a sociedade, e nada nos prova que esse delinquente não mudaria amanhã de conduta e que sua execução não seria uma crueldade inútil. Veja um bandido perseguir uma jovem, tendo nas mãos um fuzil, mato-o, salvo a jovem, mas a morte ou o ferimento do bandido é um fato certo, enquanto o que teria acontecido com a jovem me é desconhecido. Que mal imenso deve resultar, e na realidade resulta, do direito reconhecido pelos homens de prevenir os delitos que poderiam ocorrer. Impacta. A paz familiar e social começa em cada ser. E aí nós estamos diante da lei da reciprocidade, que é uma lei muito simples, mas não é simplista. E ela diz: faça aos outros o que deseja que façam a você. Se deseja amor, aprenda a dar amor. Se quer atenção ou apreciação, aprenda a dar atenção e a apreciar os outros. Se almeja alegria e felicidade, aprenda a dar alegria e felicidade. Se é fartura que deseja, ajude os demais a encontrá-la.
E tem mais. A proposta, isso é revelado pelo Evangelho do Cristo, pela doutrina dos Espíritos, é sentirmos a alegria do simples fato de servir, e não a espera de recompensa. Tem uma frase de Marco Aurélio, imperador Marco Aurélio, que ele diz: a virtude é boa em si mesma, e não pelo louvor que produz. Acaso, se não houver elogios, deixa de ser virtude? E aí, aqui, não tem um problema de visão, não é? Porque ficou ruim dentro da imagem. O que está dito aqui? É um cientista que diz: descobri a cura da ganância da humanidade. Aí aqui embaixo ele diz: agora eu vou correndo para vender, ganhar bilhões de dólares e ficar rico. E aqui embaixo está escrito: a ganância destrói as boas intenções. E a gente tem muitas posturas que nós realizamos em nossa vida nesse sentido. A paz, ela não pode chegar a uma mente que está cheia de má vontade, porque onde não houver pureza de intenção, não tem boa vontade. A boa vontade é um requisito primordial para a paz. Então, não existe boa vontade onde só se diz o lucro, onde se diz o prazer às custas dos outros. Não haverá paz se eu tenho, por exemplo, um padrão para mim e algo diferente para os outros. Eu desejo conforto, desejo afeição, a realização de minhas necessidades, mas aí quando eu penso na outra pessoa, será que eu penso em seu bem nesses mesmos termos? Então, quando a gente observa indivíduos espiritualizados e não espiritualizados, a gente vê que os espiritualizados, eles auxiliam os não espiritualizados. Mas se o indivíduo está lá como não espiritualizado, ele se volta para a realização do próprio mal que ele está apoiando, como se aquilo fosse a única realidade vivenciada por ele. Então, qual é a proposta? O mundo muda quando nós decidimos mudar. E aí, qual é essa mudança? E aí, mais uma vez, eu vou citar aqui Marco Aurélio. Estou citando porque o imperador Marco Aurélio foi um dos homens mais postos à prova pela vida. E ele escreveu uma obra que ele intitulou A Mim Mesmo, embora a tradução tenha sido as Meditações. Então a proposta dele era escrever para ele mesmo, para que ele se recordasse daquelas lições. E aí, eu estou trazendo aqui duas. Ele disse: não se zangar com os ignorantes, pois seu maior pecado é desconhecer a diferença entre o bem e o mal. Melhor é reconhecê-los como parentes, pois participam da mesma centelha divina. A gente aprende no fiscal aqui no Espírita, quando a gente vê um certo comportamento, a gente diz: mas eu jamais faria isso. Podemos estar certo, mas não estaremos certos se nós nunca fizemos isso. E se a gente compreende a ponto de superar aquele vício, então nós temos habilidade suficiente para auxiliar o outro. E aí Marco Aurélio diz: os homens foram feitos uns por causa dos outros. Tu, pois, ensina-os ou suporta-os. Então nós vamos ser um inconformado, todos nós. A mensagem é: seja um inconformado no mundo. Se você deseja a paz, seja a paz que você espera no mundo. E auxilie os demais a alcançarem esse mesmo nível de consciência. Lembremos sempre que é dando que receberemos. Aliás, servir é a única verdadeira vocação que é comum a todos os seres humanos. Então, é servindo que a gente vai começar a entender na prática que é dando que receberemos, que é abençoando que seremos abençoados. Então, quer salvar o mundo?
o meu cortado aí, diz, a pergunta ali em cima é: quer salvar o mundo? Salve um mundo de cada vez. Salve o mundo do seu pai que necessita, ou de sua mãe, ou do seu irmão, ou do seu filho, ou de um colega de trabalho, porque o efeito se propaga. O mundo, ele precisa de nós e ele precisa do melhor que há em nós. E aí eu encerro com uma frase de Viktor Frankl, o criador da logoterapia, a terceira escola vienense de psicoterapia, depois de Freud, depois de Adler. E ele diz o seguinte: o mundo está numa situação ruim, porém tudo vai piorar ainda mais se cada um de nós não fizer o melhor que puder. Toda vez que tivermos contato com outra pessoa, procuremos dar o melhor que há em nós, porque é agindo dessa maneira que nós de fato realizaremos a paz do Senhor, que nós de fato atingiremos a paz de consciência, porque é o progresso da nossa consciência e do auxílio das consciências dos demais que vão proporcionar essa paz social e familiar. O ponto de partida somos nós, e a complementação é o auxílio aos demais. Que a paz do Senhor esteja em todos nós.